Então, Alberto, eu falo que nesse momento que você abriu, né, essa caixa, onde realmente existiam as histórias não contadas, não faladas, né? Através da técnica do psicodrama foi possível eu enxergar todos esses conteúdos que estavam pedindo uma resolução. E o psicodrama, na verdade, ela produz esse efeito, essa condição, né, de resoluções, trazer um novo significado, trazer uma caminhada mais leve. Então, eu sou eternamente grata, Alberto, por todos os ganchos, né, que você permitiu, me conectando com profissionais, terapeutas renomados, que principalmente o Yaakov Naor, que infelizmente não está mais aqui conosco, terapeuta israelense, que foi de uma importância, né, imensurável. Até hoje eu lembro de todas as intervenções dele e eu vejo o quanto isso fez diferença e a forma da gente enxergar a vida se torna diferente. Então, nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu falo que é importante conhecer essa ferramenta, né, que você disponibiliza. E eu sei também, Alberto, que você deixou escapar em algum momento que você está escrevendo um livro. Fala um pouco, eu não conto para ninguém, que já está quase sendo impresso. Fala um pouco desse livro que você não disse nem o título. Ah, sim. O livro praticamente já está pronto, onde eu relato a minha jornada como terapeuta e todas as experiências, os lugares que eu fui e acumulei histórias, né? Então eu tenho muitas histórias. Então eu fiz uma seleção de algumas histórias que são bem didáticas, mostra bem como é que eu trabalho e como o trabalho funciona, né? Então, é isto, o livro é quase um filho, assim, né? Então eu estou muito empolgado com... E é um livro impresso, né? Eu ainda não defini bem o nome do livro, eu tenho um nome provisório, mas acredito que até o segundo semestre já estará impresso e poderia oferecer às pessoas, né? Ok. Alberto, Sim. você trabalhou também não só essas técnicas, né, do psicodrama, mas também o sociodrama e o zoodrama. Fale um pouco, porque nessa etapa eu não continuei a caminhada contigo. Explica um pouco, porque eu sei que você vem desenvolvendo esse trabalho aí em São Paulo. E para quem não conhece, eu acho importante você falar um pouco sobre isso. Importante, ok. O Soul-Drama é um método criado por uma psicodramatista e psicóloga americana chamada Connie Miller, onde, resumidamente, ela criou 7 portais, né, onde nos leva, através do sociodrama, que é em grupos, passarmos por esses 7 portais. São 7 portais, né, saindo do mental, indo para o espiritual, né? Então é uma jornada fantástica. Ela é uma pessoa assim ímpar, né? Ela tem uma capacidade, ela tem uma experiência, né, com o psicodrama incrível. Então é um trabalho muito bonito, vale a pena, e graças a Deus já trouxe ela 2 vezes para o Brasil, está programada a terceira, agora com esta situação que nós estamos passando, provavelmente eu vou jogar para o ano que vem, mas é um trabalho fantástico, né? Que E eu bacana. uso o sociodrama com o sociodrama dos imigrantes ou dos migrantes, dependendo do contexto, aonde eu ajudo as pessoas, ajudo os grupos a entender um pouco a história das suas famílias, né, as suas questões, tá? Para que possam, a partir daí, buscar o aprofundamento e basicamente identificar, né, as suas limitações, suas questões em relação à família. Questão de relacionamento, questão de doenças, enfim. Então é um trabalho também muito bacana,
que tem a ver muito com esse psicodrama transgeracional. Claro que o psicodrama transgeracional interno é um trabalho mais individual, né? Podemos, sempre faço em grupo, mas focando aí numa pessoa para que possa explorar essas memórias de nossos antepassados. Eu acho que vale a pena dizer, né, que é um trabalho profundo, é um trabalho difícil, você sabe, né? É um trabalho difícil porque o grande viés, se nós trabalhamos com a memória de nossos antepassados, eles já são mortos, certo? Então, é um trabalho que tem muito a ver com a morte. E na nossa cultura judaica cristã, nós temos muitas dificuldades ainda de trabalhar a questão da morte. Mas o quanto esse olhar para os nossos mortos, nossos antepassados, isto é saudável, isso traz vida para nós, né? Então, é basicamente isso, né? Importante é que também que eu falei aqui para vocês sobre o bardo, né? Se vou pesquisar no budismo tibetano, é um espaço pós-morte, né? E ali sim é a oportunidade de ajudar essas memórias dos nossos antepassados chegar a uma resolução. Ok, perfeito. Ô, Alberto, quando você foi trabalhar, por exemplo, lá na Sociedade Paranaense de Psicodrama, em Curitiba, você utilizou uma técnica do relato, né, justamente das histórias dos nossos ancestrais. Tá travando, você tá me ouvindo? Oi, agora sim, está retornando. Alberto, quando Sim. nós estávamos lá na Sociedade Paranaense de Psicodrama, você utilizou-se de uma técnica, eu não sei se você vai se lembrar, onde você reunia as pessoas em grupos para narrar uma história da ancestralidade de um ente querido que era e é importante para a pessoa. E você depois, né, separou algumas pessoas para você aplicar a técnica. Como você consegue conduzir, né, um público desconhecido com essa técnica de intervenção tão rápida, né, que você localiza onde está o problema da pessoa e o que ela pode fazer com isso? Fale um pouquinho sobre isso, Alberto. Lá eu me lembro que eu separei as pessoas por grupo. É o fenômeno dos campos, né? Os campos mortos. Então, você espontaneamente conduz as pessoas a se organizar. Se eu não me engano, qual o seu antepassado mais significativo, alguma coisa assim, e se juntaram pessoas onde o avô, o pai, o bisavô, né? Exatamente. Foi algo assim que eu fiz. Mas assim, porque essas memórias de nossos antepassados, elas são tão presentes em nossa vida, elas são tão de fácil acesso, né? Que qualquer dinâmica que você faz, relembrando um pouquinho nossos antepassados, elas se apresentam facilmente. Este é o fenômeno. Você comentou sobre essa conexão com os entes queridos, né? De como eles estão presentes na nossa história, na nossa vida. Isso. Então, são essas memórias, quando fazemos esse trabalho usando um campo energético, por exemplo, facilmente essas memórias se afloram, elas aparecem, entende? Em nossa memória, em nossa lembrança, facilmente. E aí nós simplesmente usamos isto. Entende? Ok. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, Mahara? Eu gostaria que o pessoal interagisse, perguntasse algo também, né, para que a gente não fique somente na nossa fala, nas nossas experiências. Eu sei o quanto foi importante durante a minha caminhada e me conectando com o público transpessoal, né, como vocês desenvolveram esse trabalho, o que despertou em mim, né, através do trabalho transgeracional. E foi justamente no momento muito delicado que eu vivia, e o quanto você fez, né, esse engate
e me empurrou muitas vezes. A gente sempre teve uns arranca-rabo, né, Alberto? Por Sim, WhatsApp, onde você muitas vezes fala, Marisa, abra um grupo aí em Maringá para a gente desenvolver um workshop. E eu lembro que em um dos momentos eu disse que eu não tinha tempo, não tinha condições por atuar na área escolar, na área de RH e na área clínica, que você disse, Marisa, não é a questão do tempo, a questão é outra, é o que você vai fazer com a tadinha de mim. Eu acho que você não se lembra disso, mas eu me lembro. Eu fiquei com isso durante uma semana pensando, será que eu estou tendo dó de mim e por isso eu não estou, né, desenvolvendo esse trabalho junto com o Alberto? Mas não era. Naquele momento eu de fato não tinha tempo, não querendo me justificar, não. mas isso serviu para que eu tivesse, né, um olhar diferente diante dessa minha falta de iniciativa de encarar, né, os desafios. E eu acho importantíssimo, sabe, esse papel do terapeuta de dar esse solavanco, mesmo que seja dolorido, mas eu acho que o papel de todo mestre não é carregar o seu discípulo, e sim encorajar para que avance. Então, sou Claro. eternamente grata pelo chute na canela para que eu avançasse. Então, Alberto, eu falo que a gente não olha para essas questões no dia a dia, mas eu acho importante que o terapeuta faça, né, esse papel de encorajar, de apontar onde está, né, a nossa dificuldade, assim como lá na conferência, quando eu estive em São Paulo, na sua conferência, você falou, Marisa, você é uma guerreira e você precisa trabalhar isso que está vivo em você. Trabalhe com a terapia do renascimento e abra esse campo, né? Se você soubesse a importância que a sombra, né, produz um efeito positivo, você vai se beneficiar disso. Então, naquele momento eu percebi, né, o quanto é importante você dar o toque, permitir que a pessoa entre em contato consigo, Claro. e o que ela vai fazer com isso, né? Então, sou muito grata, Alberto, por todas as ajudas, todos os empurrões, inclusive os chutes, né, na canela para que eu pudesse evoluir e seguir, né? Esse é o papel do mestre. Eu acho que toda acho que toda terapia, no fundo, precisa trabalhar nossas sombras. Enquanto a terapia não chegar na nossa sombra, olhar o nosso mal, aquilo que temos de ruim dentro de nós, é perder um pouco de tempo, né? Então, eu gosto muito de sempre ir atrás, dentro da limitação, dentro da condição de cada um, é chegar na nossa sombra. E aí, quando nós atingimos a nossa sombra, olhamos para ela, dramatizamos com ela, aí sim, aí está o tesouro dentro de um mal que todos nós temos de nós, né? Esse é o grande desafio, né? Nós como terapeutas, né? Alberto, a Dani está